Olá, pessoal! Em nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí um tema extremamente triste para o nosso país, onde os dados do IBGE nos revelam que o Brasil tem hoje 13,5 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema, que são aquelas pessoas que vivem com até R$ 145 mensais. Bom, a gente tem que tentar entender isso como concurseiro e como cidadão. Quais são as origens desse aumento da pobreza extrema no nosso país? Primeiro, você se recorda lá que a crise econômica brasileira ela começa com força a partir do ano de 2014. Mas, na verdade, ela se inicia talvez um pouco antes, quando lá, no ano de 2009, o Brasil será severamente atingido pela crise econômica mundial, a crise do mercado de hipoteca de alto risco nos Estados Unidos, chamada de mercado subprime. Vamos lembrar. Ao longo da década, do início dos anos 2000, os Estados Unidos sofrem os atentados de 11 de setembro de 2001, os ataques terroristas da rede Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas, o World Trade Center, o Pentágono e um quarto avião que caiu na Pensilvânia, mas que se dirigia para a Casa Branca. Na sequência, o presidente Bush invadiu o Afeganistão em 2002 para capturar Osama Bin Laden, já que ele se escondia naquela região, e para tentar destruir a rede terrorista Al-Qaeda naquele país, já que o grupo Talibã, os estudantes do Islã, davam guarida e arregimentavam terroristas para a rede Al-Qaeda. Em 2003, os Estados Unidos alegam que o Iraque de Saddam Hussein tinha armas de destruição de massa e que patrocinava o terrorismo internacional. Meteu os Estados Unidos numa segunda guerra, onde 4.500 soldados americanos perderam a vida, 100 mil iraquianos foram mortos e não se encontrou nenhuma prova de que Saddam Hussein, embora ditador sanguinário, patrocinasse o terrorismo internacional ou tivesse armas de destruição de massa. Os Estados Unidos, então, entravam no século XXI com uma grave crise de cunho militar e de cunho político. Para tentar reativar a economia, o então presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, reduz a taxa de juros naquele país para tentar estimular a demanda da população. E isso vai gerar um excedente de crédito dentro do mercado que passou a ser emprestado para um grupo de alto risco chamado subprime, que é o pessoal que tem cadastro negativado, não tem histórico, portanto, de bons pagamentos, não tem vínculo empregatício e muitas vezes sequer comprovante de renda. Quando esse grupo começa a ficar inadimplente com a volta da elevação dos juros em 2007 e 2008, há uma quebradeira generalizada do mercado imobiliário americano que, dado a um processo de globalização financeira, se espalha pelo mundo como um todo. O resultado é que o Brasil é atingido de maneira indireta. O nosso país é um grande exportador de commodity agropecuária e mineral, soja, milho, algodão, minério de ferro, petróleo, gás, etc. E, portanto, quando eu tenho menos demanda, o preço cai e isso atinge as exportações brasileiras. Então, olha para cá. Quando nós falamos a respeito da pobreza no Brasil, uma primeira grande causa é o que nós chamamos de causa exógena, que nada tem a ver diretamente com a economia ou a política brasileira. Trata-se lá da crise econômica mundial, de 2007 e 2008, que atinge o Brasil no ano de 2009. Naquele ano, 2009, a economia brasileira teve uma queda
de 0,5%. Então, a crise chega no Brasil em 2009, com uma queda do PIB de 0,3% e não 0,5%, como eu havia falado. Bom, mas o ano de 2010 era um ano eleitoral, e aí o presidente Lula utiliza lá o que nós chamamos de política fiscal expansionista, expandindo o gasto público e reduzindo a tributação para reestimular a economia. E em 2010, a economia brasileira reagiu. O Brasil cresceu 7,5% e tinha uma taxa de desempregados de apenas 6,3% da população economicamente ativa. Parecia que o Brasil era um dos últimos países a entrar na crise e um dos primeiros países a sair dele. No entanto, durante todo o primeiro mandato de Dilma Rousseff, de 2011 até o ano de 2014, foi marcado por altos e baixos do PIB e por uma volta, ainda que tímida, da inflação e do desemprego. Passado lá a campanha eleitoral de 2014, onde o PIB brasileiro cresceu apenas 0,5%, 2015, o governo Dilma resolveu dar um cavalo de pau na economia. Chamou um economista neoliberal para o Ministério da Economia e o ministro, Joaquim Levy, resolveu então, primeiro, descontingenciar os preços de determinados produtos que estavam sendo bloqueados os seus aumentos por uma decisão política do Palácio do Planalto. O ministro Joaquim Levy liberalizou o preço dos combustíveis e também da energia. Resultado, o preço dos combustíveis subiu, na média, 26%, e o preço da energia elétrica subiu, na média, 54%. O Brasil teve um grande pico de inflação em 2015 e, a partir daí, o governo faz uma política fiscal e monetária que nós chamamos de contracionista. O governo corta o gasto público, volta com a tributação para o patamar anterior, ou faz tentativas de, e eleva a taxa de juros para conter a inflação. O problema é que uma política fiscal e monetária contracionista dentro de um quadro inflacionário levou o Brasil ao caos. No ano de 2015, o PIB brasileiro cresce negativamente, 3,8%, crescimento negativo de 3,8%. Em 2016, crescimento negativo de 3,5%, também negativo. Em 2016, nós temos um impedimento da presidente Dilma Rousseff e assume Michel Temer. No ano de 2017, um crescimento de apenas 1,1%, 2018 apenas 1,1% novamente, e em 2019, embora o resultado só saia em março agora de 2020, o Brasil deve ter crescido entre 0,8% e 1,13%, mantendo, por exemplo, a mais longa e a mais grave crise econômica de toda a história republicana do Brasil. Confere aqui. Então, em 2009, eu tenho uma causa exógena. Porém, nós temos uma segunda causa, que é uma causa endógena, uma causa interna, que fora lá o fracasso da política macroeconômica do governo Dilma e Temer. Lembrando lá, 2015, o Brasil teve um crescimento negativo de 3,8%, 2016, de novo negativo,
em 3,5%, 2017 positivo, mas muito fraco, de 1,1%, 2018 repetiu o ano fraco, com crescimento de 1,1%, no primeiro ano de Jair Bolsonaro, 2019, embora os números ainda não tenham sido revelados, a prévia feita pelo Banco Central deve ficar num crescimento de aproximadamente 1,13%, repetindo, portanto, a mais longa crise econômica do período republicano brasileiro. E aí, depois da chamada década de 80, que foi uma década perdida, nós tivemos a década de 90 também perdida, lembrando que nos anos 80 o Brasil cresceu numa média de 2% ao ano, durante o governo FHC nos anos 90, 2,4%, ou seja, apenas 0,4%, né, acima da década de 1980. E agora, se nós computarmos, né, todo o crescimento de 2015 em diante, o Brasil teve uma perda de quase 9% do nível do produto. Lembre que é acumulado, né? E hoje nós devemos demorar até 2022, 2023 para voltarmos com a renda de 2014, porque o impacto, né, dessa grave crise econômica foi um aumento exponencial da taxa de desemprego. A taxa de desemprego, que no final do governo Lula era de 6,3% da população economicamente ativa, alcançou no ano de 2016 o percentual aproximado de 13,5% da população economicamente ativa, ou seja, uma taxa de desemprego mais que o dobro. Eram 13 milhões de desempregados em 2016. Embora a taxa de desemprego venha caindo de 2016 até 2019, é preciso que você entenda a metodologia de cálculo do IBGE para que você possa fazer uma análise mais inteligente do que muitas vezes o jornalismo faz a respeito da questão, para a gente tentar entender por que a pobreza vem aumentando, embora a taxa de desemprego venha caindo. Olha para cá. O IBGE tem uma metodologia que, primeiro, é o cálculo da PEA, que é a população economicamente ativa. A população economicamente ativa é formada pela população ocupada mais a população desocupada. Então, aqui a população ocupada e a população desocupada. Primeira pergunta, então. Professor, o que é que o IBGE chama de população ocupada? A população ocupada é aquela população que, na semana de referência da pesquisa do IBGE, se encontra em trabalho remunerado. E aí não importa se o trabalho tem vínculo empregatício, ou seja, se tem carteira assinada, contrato temporário ou intermitente de trabalho, estágio ou coisa assemelhada, ou se a pessoa simplesmente está no mercado informal, catando latinha, recicláveis, trabalhando como diarista, motorista de van, se ele está fazendo trabalho de bico, não importa. Se naquela semana de referência ele esteja no mercado formal ou informal, mas está realizando atividade remunerada, ele é considerado a população ocupada. E o que é a população desocupada, professor? É a população que está desempregada, mas que, na semana de referência do IBGE, ela está ativamente à procura de emprego. Botou o currículo debaixo do braço, está preenchendo vaga de trabalho, está mandando o currículo pela internet, está ativamente procurando emprego. Esses dois grupos, população ocupada e desocupada,
fazem parte da PEA. Então, o que são os desempregados? É o número de população desocupada em relação à PEA. Tudo bem? Ao somatório de população ocupada e desempregada. Ok. Bom, mas o IBGE tem um outro cálculo chamado de PNEA. Confere aqui. O outro grupo é a chamada PNEA, que é a população não economicamente ativa. Quem é que faz parte dessa população? É aquela que não tem emprego, embora eventualmente tenha renda. Isso inclui aqui os aposentados e pensionistas que não trabalham, porque se eles trabalharem fazem parte da PEA, os estudantes que só estão nessa condição, os presidiários que não trabalham no ambiente prisional, os incapacitados física ou mentalmente, as donas de casa, que obviamente não trabalham, mas o grupo que eu quero salientar é o grupo dos desalentados. Professor, quem são os desalentados? Os desalentados são aqueles que desistiram de procurar emprego, ou porque não encontram emprego, ou porque não têm um salário atraente, ou simplesmente porque as condições de trabalho são muito ruins. Muitas vezes em concurso público a gente encara isso, né? Eu já tive uma série de alunos ao longo da minha carreira como professor que disseram para mim, certa vez uma aluna disse para mim, professor, eu sou formada em turismo, falo fluentemente 2 línguas e ao tentar adentrar ao mercado de trabalho, o salário que me é proposto é um salário indigno, que muitas vezes não chega a 2 salários mínimos. Então eu prefiro permanecer não trabalhando e estudando para concurso público. Essa aluna seria desalentada por uma condição adversa do mercado de trabalho, ela desistiu de procurar emprego e, nesse caso, resolveu estudar para concurso. Então observe que às vezes a taxa de desemprego cai não porque estejam sendo gerados mais empregos formais, com bons salários, com qualidade, com vínculo empregatício, com carteira assinada, mas porque está crescendo as pessoas informais, que virou motorista de Uber, que cata latinha, que trabalha como diarista, como auxiliar de pedreiro, para tentar sobreviver. Para o IBGE, essas pessoas estão empregadas, então a taxa de desemprego cai. Mas a qualidade dessa remuneração e do trabalho é muito ruim. Mas às vezes a taxa de desemprego também cai porque aumenta o número de desalentados. As pessoas desistem, se cansam, né? Muitas vezes ligadas a uma depressão profunda, né? Imagine lá o pai trabalhador que às vezes está 2, 3 anos numa batalha contínua para tentar um emprego, com família para poder alimentar. Por vezes ele entra em desespero, né? Faz um bico aqui, outro ali, e às vezes se deixa entregar, né, pelo próprio desânimo, muitas vezes pela depressão associada à incapacidade de prover uma qualidade mínima de vida para sua própria família. E, portanto, o desemprego elevado, a queda da renda per capita no Brasil, o baixo crescimento econômico, nós não temos perspectiva de saída dessa crise no curto prazo. Tudo isso cria um cenário para que a pobreza extrema no país tenha aumentado. Confere aqui. Bom, pessoal, o contexto, né, é a crise econômica mundial de 2009 e a crise econômica brasileira de 2014
até o momento de 2019. A extrema pobreza no Brasil já soma 3,5 milhões de pessoas, sobrevivendo com até R$ 145 mensais. O número de miseráveis vem crescendo desde 2015, invertendo a curva descendente da miséria dos anos anteriores. De 2014 para cá, 4,5 milhões de pessoas caíram na extrema pobreza, passando a viver em condições miseráveis. O contingente é recorde em 7 anos da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. A alta do desemprego, os programas sociais mais enxutos, a falta de reajuste de subvenções do Bolsa Família aumentam o fosso dos mais pobres. O indicador de pobreza do Bolsa Família, por exemplo, é de R$ 89, abaixo do parâmetro de R$ 145 realizado pelo Banco Mundial. E aqui a nossa evolução do PIB, né? Lembrando que o PIB foi revisto em 2015 e 2016 e os números foram um pouco alterados. Em 2014, o Brasil cresceu só 0,5%, 2015 revisado menos 3,5%, 2016 revisado menos 3,3% e 2017 e 2018 com um crescimento de 1,1%. A miséria atinge principalmente os estados do norte e do nordeste do Brasil, em especial a população preta e parda, sem instrução ou com formação fundamental incompleta. Mesmo os filhos dessas famílias, que queiram superar a condição de estudo dos pais, acabam paralisados pela limitação econômica familiar. Observe o número de pessoas de volta à miséria, extrema pobreza, em percentual da população total. Em 2005, eram 10,7% na extrema pobreza. Esse número cai para o mínimo histórico em 2015 de 4%, e a partir de 2016, esse número volta a subir para 5,5 milhões. Enquanto o número de pessoas na pobreza caiu de 36% para o mínimo, né, de 18% em 2013, esse percentual sobe, fechando 2017 com 19,9% da população. Então, se nós somarmos aqui, né, os 19,9% de pobres e os 5,5 milhões de pobreza extrema, nós temos aí, então, 25, voltando aqui, nós temos 25,4% dos brasileiros que estão na condição ou de pobreza extrema ou de miséria, ou seja, 1/4 da população do país. A falta de renda acaba empurrando esses estudantes para a evasão escolar, entre ir à escola ou trabalhar, para evitar que a família passe fome. A segunda opção é a mais óbvia. Segundo o IBGE, 11,8% dos jovens mais pobres abandonaram a escola sem concluir o ensino médio no ano passado. Trata-se de um índice 8 vezes maior do que o dos jovens ricos. O crescimento da extrema pobreza coincide com o início da recessão, que começou em 2014 e terminou em 2016. Embora tenha continuado a subir, a velocidade é bem menor. De 2017 para 2018, 200 mil pessoas a mais
assumiram o status de miseráveis. O estudo sugere que um investimento extra de R$ 1 bilhão mensais para atender aos brasileiros em condição de extrema pobreza teria o condão de diminuir o número de pobres extremos e miseráveis. A projeção, porém, esbarra no momento em que o governo Jair Bolsonaro está focado no aprofundamento do ajuste fiscal, como mostrou o pacote do ministro Paulo Guedes, e na ideia da redução do papel do Estado, que foi abraçada pelo país desde o governo Michel Temer. Portanto, cresce a desigualdade, cresce o chamado índice de Gini. Vamos lembrar. O que é, professor? O índice de Gini. Conrado Gini, matemático e economista italiano, se baseou na famosa curva de Lorenz. Então eu tracejo aqui um plano cartesiano, colocando aqui a população e aqui colocando a renda. Se nós tivéssemos uma condição de distribuição perfeita da renda, nós teríamos uma curva de Lorenz, que eu vou chamar aqui de curva de Lorenz 1, que formaria um ângulo de 45 graus em relação ao plano cartesiano. Portanto, eu teria, por exemplo, que 10% da renda seria distribuído para 10% da população, ou que 20% da renda seria distribuído para 20% da população, e assim sucessivamente. No entanto, Conrado Gini percebeu que quanto mais abaulada for a curva de Lorenz, pior a distribuição de renda. Então supõe agora uma curva de Lorenz que eu vou chamar de curva 2. Nesse nosso exemplo hipotético, a curva 2 está abaulada. Então, observe que, nesse caso, 10% da renda teria que agora ser distribuído, supondo lá, para 22% da população, ou que 20% da renda teria que ser distribuído para 30% da população. Então, quanto mais abaulada, pior a distribuição de renda. A fórmula de cálculo do índice de Gini é igual a A dividido por A mais B. Então, eu formo um triângulo aqui imaginário, né? Essa aqui é a área A e essa aqui é a área B. Isso não nos interessa, né, em aula de atualidade, mas apenas para a gente saber como ele é calculado. O índice de Gini, ele varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, pior a distribuição de renda. Cuidado para você não confundir, né, com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que também varia de 0 a 1. Só que no IDH, quanto mais próximo, né, quanto mais próximo de 1, melhor o Índice de Desenvolvimento Humano. No Índice de Gini, quanto mais próximo de 1, pior a distribuição de renda. Então, observe aqui. O Brasil tinha lá, no primeiro trimestre de 2012, um índice de Gini de 0,68. Lembrando, quanto menor o indicador, melhor a distribuição de renda. Quanto mais próximo de 1 o indicador, pior a distribuição de renda. Em 2013, o melhor indicador, 0,598. No primeiro trimestre de 2019, o índice de Gini já era de 0,627. Lembrando, quanto mais próximo de 1, pior a distribuição de renda. Ou seja, de 2013, né, até
2019, o Brasil piorou a distribuição de renda. Essa mudança se reflete, por exemplo, no número de usuários do Bolsa Família. Hoje, 13,7% dos lares brasileiros recebem o benefício, contra 14,9% em 2014. O governo foi cortando o Bolsa Família. A leve recuperação econômica, observada nos 2 últimos anos no Brasil, não se refletiu de forma igual entre os diversos segmentos sociais, enquanto o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 1,1% em 2017 e 2018, após as quedas de 3,5% e 3,3% em 2015 e 2016, o rendimento dos 10% mais ricos da população subiu 4,1% em 2018 e o rendimento dos 40% mais pobres caiu 0,8% na comparação com 2017, enquanto a renda dos 10% mais ricos sobe, dos 40% mais pobres cai. Com isso, o índice que mede a razão entre os 10% que ganham mais e os 40% que ganham menos, que vinha caindo até 2015, quando atingiu 12, voltou a crescer e chegou a 13 em 2018, ou seja, os 10% da população com os maiores rendimentos ganham, em média, 13 vezes mais do que os 40% da população com os menores rendimentos, portanto, acentuando a desigualdade socioeconômica. Segundo o IBGE, o aumento da desigualdade é reflexo da falta de ganho real do salário mínimo ocorrida em 2018 e no ano passado, em 2019, além da informalidade e da subutilização no mercado de trabalho, que atinge níveis recordes, atualmente com 41,4% das pessoas ocupadas nessa condição, de acordo com o gerente de indicadores sociais do IBGE, André Simões. Brasil da vergonha, né? Cortes em programas como Bolsa Família e o Merenda Escolar aumentaram os efeitos da crise econômica entre os mais pobres. 5,6% é o índice da população brasileira que não tem condições de adquirir comida suficiente para viver. 128% é o crescimento da extrema pobreza no Brasil entre 2014 e 2017. 24,8 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, com menos de um salário mínimo por mês. 4 anos é o período de 2014 a 2018 em que o Brasil esteve fora do mapa da fome da ONU. 12% é o índice da população que está na pobreza. 11,7 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 7,16 por dia. 7 milhões de brasileiros pobres que estão fora de qualquer programa social. A fonte é o IBGE. Bom, pessoal, com esses tristes números, né, que nós esperamos ardentemente que a gente possa reverter nos próximos anos, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Desejando para você, como sempre, aquele forte abraço e o desejo profundo de bons estudos. Até uma próxima aula. Clique like.